tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje a gente vai fazer um pão recheado, mas é aquele pão bem típico de cantina italiana e a gente vai fazer ele recheado com escarola e queijo, delicioso, fácil de fazer. A massa desse pão é sensacional e você vai ficar encantado. Aqui em casa não durou nem 24 horas esse pão. Preparando a massa desse pão. Vocês sabem que aqui no canal às vezes eu faço as minhas massas na mão, trabalhando na mão, ou então em uma batedeira com um gancho próprio para pão. Dessa vez eu vou fazer na minha batedeira. Eu estou com preguiça, mas se você não tiver ou não quiser fazer, faça na mão, trabalha ela assim numa bancada, não tem problema nenhum, não muda absolutamente nada. Vou colocar aqui na minha vasilha 500 gramas de farinha de trigo, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de açúcar, qualquer açúcar, o açúcar da sua preferência, uma colher de chá bem cheia de orégano. Misture esses ingredientes secos e aí eu tô aqui com 350 ml de água. A minha água ela está morninha. Eu vou colocar aqui um sachê e meio de fermento biológico seco, aquele que é instantâneo, que vem num sachêzinho no mercado e que vale mais ou menos uma colher e meia de sopa desse fermento. Mistura o fermento muito bem na água morna e aí termina com uma colher de sopa de azeite de oliva. Mistura tudo e vamos deixar bater. Eu vou colocar aqui na minha batedeira por mais ou menos uns 5 minutinhos. Se você for trabalhar na mão, você vai trabalhar de 8 a 10 minutinhos, tá bom? Finalize na bancada como eu fiz, coloca uma superfície um pouquinho enfarinhada e trabalha com a sua mão só até ela desgrudar dos seus dedos. Não precisa colocar muita farinha, a gente não quer fazer uma massa pesada. O legal dessa massa é justamente que ela é muito leve e muito gostosa. Então, maneira na farinha de trigo é só o suficiente para você conseguir manipular e nada grudar na sua mão. A massa em duas partes iguais e coloca em duas tigelas. Eu untei a minha tigela só para garantir que a minha massa não grude nelas. Cobre com um plástico filme. Vamos levar para descansar por 40 minutos. Eu sempre falo aqui no canal, a nossa massa sempre tem que descansar em algum lugar que não bata a corrente de vento. Então eu vou colocar no meu forno desligado. Você também pode pôr no seu micro-ondas. Tanto faz, algum lugar morninho, quentinho, sem vento passando ou batendo, para ajudar a massa a crescer bastante. E voltarei. A massa tá lá crescendo e eu acho essa parte tão linda, pra mim parece mágica ver assim a massa crescendo. Enfim, eu sou meio maluca, mas eu acho lindo demais. Já aproveita enquanto a gente tá esperando o nosso pão crescer, já deixa o seu like aqui no vídeo pra dar aquela força pro canal crescer bastante. Compartilha com os seus contatos, que todo mundo ia amar um pãozinho assim desse jeitinho. E se você não é inscrito aqui no canal, não sei por que você não é inscrito, prefiro não saber. Eu prefiro acreditar que você chegou agora, nesse exato momento. Então você vai descer a sua tela e clicar no botãozinho vermelho chamado inscrever-se e vai ficar aqui comigo sempre. Pergunta, e essa pergunta é muito importante. Até hoje, qual foi o pão mais gostoso, delicioso e saboroso do mundo que você já comeu? Na sua vida, na sua vida. Escreva aqui embaixo pra mim nos comentários, eu quero muito saber, tô super curiosa. Vou preparar agora o recheio enquanto a minha massa está crescendo. Eu vou colocar em uma frigideira uma colher de sopa de azeite de oliva. E aí eu peguei um maço de escarola e eu fatiei mesmo em fatias bem fininhas. É como se fosse uma couve, tá bom? A gente vai fatiar bem fininho. Coloca a sua escarola na
na frigideira e não se assusta com o volume. Assim que você colocar, você vai falar: mocinha, você está louca? É muita escarola, não cabe na minha frigideira ou na minha panela. Eu te respondo: calma, ela vai murchar em menos de 1 minuto. Ela vai murchar e você vai falar: ah, é verdade, mocinha, eu exagerei. Eu sei porque eu pensei isso, a primeira vez que eu fiz. Vai trabalhando a sua escarola, mexendo sempre até ela ficar murchinha, bem refogadinha. Ela vai ficar um verde um pouquinho mais escuro. E quando você perceber que ela não tá mais crocante, é porque tá bom. Para ela não ficar muito sem graça, sem nenhum tipo de tempero, vamos colocar uma pitadinha de sal e uma pitadinha de pimenta do reino. Quer colocar mais temperos? Se você quer colocar um pouquinho de cebola picadinha, você pode, mais sal, menos sal, orégano, salsa, tanto faz. Você pode temperar a sua escarola como você quiser. Eu só temperei com um pouquinho de sal, pimenta do reino, pra mim tá gostoso assim. Importante, deixa a sua escarola esfriar. Em hipótese alguma, a gente vai usar ela ainda quente para rechear o nosso pãozinho. Hora de rechear. O meu forno ele já está pré-aquecido, forno baixo, o mais baixo que você tiver. Aqui pra mim é 190 graus Celsius. Deixa assim por pelo menos 10 minutos. Coloca um pouco de farinha na sua superfície e vamos abrir cada uma das massas. Você pode fazer com a mão. Eu fiz na mão, a massa é bem delicada, bem fofinha, não tem necessidade de você usar um rolo de cozinha. Coloca metade da sua escarola refogada e cuidado para ela não vir com muito líquido. A escarola, assim que a gente refoga ela, ela sai com uma aguinha, então se precisar, aperta ela um pouquinho em uma peneira ou até mesmo, enfim, com uma espátula para garantir que não venha tanto líquido junto na hora do recheio. Em cima da escarola, vamos colocar queijo mussarela, é opcional, se você não quiser, não precisa colocar queijo mussarela. Se você quiser fazer uma versão totalmente sem lactose, vegana, você pode colocar um pouquinho de tofu amassado, fica delicioso, ou algum outro tipo de queijo, tanto faz, o que você quiser. E aí enrola como se fosse um rocambole e faz esse mesmo procedimento com a outra massa. Como se fosse uma trança. Coloca uma massa sobre a outra e vamos entrelaçando os dois lados até ficar realmente uma cobrinha aí bem entrelaçada. Fecha os dois lados e coloca em uma assadeira untada. Essa massa é linda, não precisa pincelar com absolutamente nada. Gema, leite, nada. Se você quiser um pouquinho de leite, talvez, mas não tem necessidade. Ela vai ficar dourada só de ficar no forno. É a coisa mais linda do mundo. Então vamos lá. Forno por mais ou menos 45 minutinhos, de 45 a 50 minutos. Fica de olho, depende um pouquinho do forno, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. A gente não vai tirar antes dela ficar com aquele aspecto bem douradinho e bem bonitinho. E aí eu volto, a gente come. Melhor parte. Essas camadas de queijo com escarola. Sério, eu não sou a pessoa mais chegada no mundo em escarola, mas nesse pão aqui, desse jeitinho, com esse recheio, sério, é a melhor coisa do mundo. Um lanche
de jantar acompanhando uma salada ou com um aperitivo antes de uma refeição, melhor opção. Sério, vai acabar na sua casa muito rápido. Faz, me diz depois o que você achou, tá morninho ainda. Eu te vejo numa próxima. Tchau!